Olá, estamos iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o professor de História e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Bravo Berbet, conhecido em toda a cidade como Juca. E hoje o nosso convidado é o professor Pierre, né? Assim como você é conhecido por toda a Nova Friburgo. Pierre, seja muito bem-vindo aqui à Velha Nova Friburgo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre um projeto seu que ainda faz parte, né, da celebração do bicentenário Nova Friburgo. Mas antes eu queria que você fizesse uma reapresentação sua. Você, vereador, terceiro mandato, mas você é um professor de carreira, né? Sim, Janaína, primeiramente agradecer a oportunidade de participar do programa aqui na TV Luau. Também agradecer ao Juca, que é uma honra, o Juca que é uma figura histórica e de um conhecimento histórico, assim, de memória, dos mais impecáveis que há. E estar aqui contigo é um prazer, uma honra e um prestígio. Professor Pierre, né? Como é que é o Pierre? Quem é o Pierre? Pierre nasceu no Dia Nacional do Livro, dia 29 de outubro. No ano de 76. E a paixão pelo conhecimento advém da família da forma mais simples possível. Então, meus pais me concederam uma educação de qualidade, isso eu agradeço muito a meu pai e a minha mãe. E a partir dali veio a paixão no colégio pela literatura. Tive uma professora extraordinária, Ana Maria Loureiro, e também um professor de História, o João Raimundo, que foram dois professores que semearam em mim essa paixão, quer pela literatura, quer pela história. E aí, acabou que o Pierre veio a se tornar professor, optei por professar a educação como ideal de vida. Então, em 1999 eu me formei e a partir dali comecei a trabalhar em várias instituições, chegando até um total de 8, apenas um ano, inclusive na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, que é uma paixão na minha vida, lá eu me formei. E a partir daí a educação marcou a minha vida. Meus alunos, a quem eu tenho um carinho, uma gratidão imensa, uma paixão por eles, pelos pais, pelas famílias, os colegas professores, funcionários das escolas. E depois, quando chegou em 2008, uma iniciativa dos próprios alunos do Externato Santo Inês, uma turma de primeiro ano, eu estava lecionando sobre Camões, numa das aulas, e de repente a turma parou e me indagou: professor Pierre, por que você não vem um dia num cargo político? Foram eles que me impulsionaram. Na hora eu falei assim: gente, vocês me quebraram. Vamos ver o que vai dar, mas vamos a Camões. E aquilo ficou. Ficou, e eu comecei a encontrar pessoas na rua, e todo mundo falando de lá, falando para cá. E Deus foi sinalizando para mim que tinha que ser. E acabou que eu me candidatei, foi a primeira candidatura, e eu tive 2.500 votos. Fiquei na sexta posição. Foi tão curioso que o senador Cristóvão Buarque esteve aqui, e ele me perguntou: Pierre, quantos votos você precisa ter? Eu falei: senador, entre 2.000 e 3.000. Então 2.500. Então, numa reunião, ele disse assim: será que não haverá 2.500 pessoas que possam votar num jovem professor? A coisa mais incrível é que bateu cravado 2.500 votos. Foram 2.500 como o senador havia colocado. Então, a partir dali veio esse primeiro mandato, a população reconheceu, veio o segundo, mais uma vez um reconhecimento dos eleitores, né? E eu estou no terceiro mandato agora. Que legal. Juca, você não foi professor nem jogou bola com o Pierre, não, né, Juca? Não, porque todo mundo que chega aqui ele jogou bola. Pierre é um garoto que a gente vibra muito com ele. E ele falando aí na figura de Cristóvão Buarque, né? O Cristóvão Buarque, Pierre, é uma das grandes amizades do reitor da Universidade Cândido Mendes, o professor Cândido Mendes. Tanto é que ele trouxe o professor Cristóvão Buarque para o Rio para que ele pudesse, durante um bom tempo, né, ser um dos líderes da nossa universidade, quer no instituto que a faculdade sempre teve de pesquisa, o IUPERJ, em todas as áreas, Cristóvão Buarque sempre foi um destaque, mostrando toda aquela sua competência que ele demonstrou nos últimos anos no Senado brasileiro, né? E apadrinhar, né, para que você tivesse essa votação expressiva. E eu, como friburguense, eu me orgulho muito de ter na nossa Câmara uma pessoa como você.
Você, esse ano que termina, você foi o grande responsável por nós termos a nossa Carta Magna, que é a lei orgânica do município, né? Uma cidade como a de Friburgo merece ter atualizada, né, uma carta que dê direção a seus destinos. Quantos problemas nós estamos enfrentando hoje com relação ao meio ambiente, à mobilidade urbana, quantas situações nós temos e nós precisávamos de mais PRs na Câmara Municipal para que nós pudéssemos desenvolver mais a nossa cidade. Faltam PRs, um só é pouco na nossa Câmara, Janaína. Obrigado, Juca, obrigado. E a questão da nova lei orgânica, só para criar uma curiosidade, recebi uma ligação do procurador de Trajano, eles estão pegando a nossa lei como inspiração. Trajano vai ter uma nova lei orgânica, baseada na nossa. Então, observem só como que a nossa lei, ela aflorou, a gente está tendo um curso na Câmara, todos os problemas que lá aparecem, por incrível que pareça, grande parte da solução deles é encaminhada pela lei orgânica. Então, a nossa nova lei é uma lei moderna, é a mais nova do Brasil, reformada em toto, e é a maior do Brasil. Por quê? Porque se pensou a cidade. Ela não é um copia e cola de outras legislações. Então é muito interessante porque há um processo genuíno na nossa legislação magna. E Pierre, você, dentro da Câmara, qual é a comissão que você faz parte? Só para as pessoas se situarem. Atualmente eu presido da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Casa. Sou membro da Comissão de Educação. Sou presidente da comissão que trata da lei orgânica e do regimento interno, que eu também fui o relator do regimento. Toda alteração da lei orgânica eventual ou proposta de melhoria, aplicação dela, parte dessa comissão. Também integro a Comissão de Turismo e Patrimônio Histórico da Câmara. Eu atuei como presidente em vários mandatos, mas por força regimental eu não posso acumular mais que 2 presidências, então eu integro a comissão como membro. Você é o secretário da Câmara, não é isso? Isso, secretário da mesa diretora. Quando eu vi você ser eleito secretário da Câmara, eu fiquei muito feliz. Por quê? Não é ser presidente, não, é ser secretário. Porque pelas suas mãos passam tudo de uma sessão da Câmara, tudo da Câmara deve passar pelas mãos do secretário, é assim? Sim, tanto que a gente tem que fazer quantos projetos a gente corrige ali na mesa. Não é? É o trabalho de correção. Vem vários projetos do governo, muitas vezes, com falhas. E a gente dá a correção ali, apresenta a emenda, uma corretiva, às vezes, de inconstitucionalidade, que lendo o texto, que passou pelas comissões e, eventualmente, um colega não percebeu, eu peço para parar a sessão e a gente fazer a corrigenda. Então, isso os próprios colegas dão testemunho disso. O presidente Alexandre Cruz fala, Pierre, a sua importância na mesa, num processo de um controle de legalidade, muitas vezes de corretividade, no sentido mesmo de tentar dar uma proteção ao legislativo dentro do seu arcabouço legal. Bom, Pierre, sem querer diminuir ninguém, mas uma cidade como Friburgo tem que ter uma representação à altura da cidade, certo? A pessoa não pode chegar ali e pensar que é um simples vereador que vai para ali para fazer uma hora, ouvir e pronto. A pessoa tem que ter uma participação e cada um trazer a sua contribuição. Nós estamos aí vivendo esse momento em Friburgo e toda hora você fala, tem que ter, morreu alguém em Lumiar por falta de ambulância, morreu alguém no São Lourenço por falta de ambulância. Nós temos que tentar, se cada vereador de um distrito de Friburgo lutasse para que a gente tivesse uma UPA em Lumiar para atender Lumiar e São Pedro da Serra, outra UPA em São Lourenço para atender Conquista, Salinas, aquela região. Não é isso? A saúde é fundamental. Mas a gente não vê esses vereadores desses distritos lutando por coisas principais para a sua localidade. E Friburgo precisa disso. Nós temos uma UPA em Conselheiro que atende Rio Grandino e Conselheiro. Com todo o problema, mas atende. Agora nós temos que ter uma UPA lá em São Lourenço, outra em Lumiar, em São Pedro da Serra, outra em Amparo, para que a cidade possa estar coberta e atender aos seus
habitantes. A questão que passa, Juca, sobre essa questão da política pública, passa por questão de planejamento do governo. O governo tem que olhar a questão preventiva, a atenção básica. Não demandaria tanto problema se houvesse uma atenção básica que fosse melhor promovida, porque a gente trata hoje de doença, a gente não trata de promoção da saúde. Então, há uma falha. Então, muitas vezes, como bem colocou, não é olhado, né, com a devida atenção nessas comunidades a sua demanda real. O Então, Raul não Sertão é um política. hospital regional. O Raul Sertão é um hospital que atende 10, 12 municípios. Então a gente tem que ter, né, Janaína, nesses distritos, uma outra assistência à saúde. Porque o SUS, ele trabalha uma questão de descentralização. Só que o município tem uma questão crônica, problemática na saúde, que é o hospitalocentrismo. Então, o Hospital Raul Sertão hoje ele é muito mais do que um hospital de regional, cirurgia, né? E de urgência. Ele virou um grande ambulatório. E por quê? Porque há uma carência nas unidades básicas de saúde e a ausência de estratégias de saúde da família nas localidades, né, que espalham os distritos municipais. Então, a própria lei orgânica ela aponta para essas soluções, mas muitas vezes a gente observa que não há leitura da lei orgânica por parte dos gestores responsáveis pelas pastas. Tá certo. Quando eles vão à Câmara, a gente não observa isso. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com o professor Pierre na Velha Nova Friburgo.